Aí, ó, como é que fica. Esse aqui é o pisograma que a gente vende lá na loja. Aí pode ser instalado a grama. A grama fica dentro dos buraquinhos, tá vendo? A grama fica dentro dos buraquinhos. Você vê que se vir alguma chuva, não fica empoçado de lama. Aí tem um carro na garagem ali, igual vocês estão vendo aqui, ó. Fui colocado o carro na garagem, normal. E fica um ambiente aí que a manutenção tem que ser feita mesmo, é só para passar por cima algum tipo de máquina que corta a grama por cima, mas fica bem interessante, não fica só na grama só. Então acaba que essa parte que tem o furinho das onde é que vai as gramas, ela não empoça de água nem nada. Então fica um ambiente bem bacana, fica bem legal mesmo. Então tá aí para você ver como é que fica. Aqui é a parte aqui da garagem que dá acesso à rua. Tá aí. Fala pessoal, bom dia, Júnior aqui do canal Concreto em Alta. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como vocês podem produzir aí na residência de vocês, no estabelecimento seus, no comércio, na própria fábrica suas, o pisograma, né? O piso de concreto, que você pode colocar aquelas gramas dentro, alguns chamam de conquegrama. É um piso aí que você pode fazer aí na sua residência, fazer aí na sua casa, fazer aí no seu comércio, na sua fábrica, para você mesmo ou até mesmo para ganhar dinheiro em cima. Então bora pro passo a passo mostrar para você agora nesse vídeo. Então pessoal, para mostrar para vocês aqui o pisograma, né? Muita gente conhece ele como conquegrama, mas será que vale a pena realmente produzir ele? Ó? Quanto custa? Como a gente fabrica ele? E nesse vídeo eu vou responder para vocês tudo isso e ainda mostrar os principais erros que você deve evitar na produção desse piso. Obviamente a primeira coisa que você tem que ter são as formas, né? As formas, você precisa comprar essas formas, as formas de qualidade para você ter na sua fábrica ou até mesmo aí na sua casa, se você quer montar para você mesmo, né? Esses pisos, né? Esses pisogramas, você vai precisar comprar a forma. A forma aí nós temos um guia onde a gente reuniu vários fornecedores de formas, das melhores formas de qualidade, onde você pode adquirir esse guia, e desse guia você vai ter os fornecedores de formas. Também nesse guia você vai ter como bônus uma lista de traços onde a gente desenvolve esses pisos, né, esses pisogramas. Vou mostrar para vocês ali mais de perto, né? São pisogramas, esses pisogramas geralmente colocam-se gramas dentro, né? Tem muita gente que coloca aí até brita mesmo. Você pode utilizar em diversos ambientes aí da sua casa, comércio, residências, sítios, enfim, vários lugares que você pode utilizar esse tipo de piso. Então é um piso bem bacana para você até mesmo comercializar. As formas são 7 formas dessas, 6 formas dessas e meia. Você forma 1 metro quadrado desse pisograma. Ela tem 44 por 32 centímetros de metragem aqui, né, de medidas. Aqui algumas dessas formas já foram passadas óleo nelas, então você tá aí vendo aí as formas que você precisa adquirir para produzir. O óleo que a gente usa é esse óleo aqui, ó. Esse óleo aqui, ele é um óleo daqueles de moto, né, que troca, o pessoal troca para poder fazer aí a troca de óleo nessas oficinas de moto. Então é um óleo aí que o pessoal geralmente vende com preço barato. A gente não usa desmoldante, a gente usa esse tipo de óleo justamente para poder facilitar a questão do valor final da peça. Então você vai passar o óleo normal na forma, sem problema nenhum. Aqui, ó, tá passando o óleo normal na forma. Ela dá um pouco realmente de trabalho para poder você passar na forma, mas é importante que você passe o óleo na forma, justamente para poder evitar da peça, né, do cimento grudar na forma. Então é importante que você passe o óleo todas as beiradas, né? Tá passando óleo todas as beiradas da peça, justamente para evitar que ela venha grudar na peça. Tá vendo? Um trabalho meio minucioso aí, mas é até terapêutico, né? Para quem quer aí, ó, passar o tempo aí fabricando esses pisogramas, né? Não tem coisa melhor. Vale a pena. Eu mesmo que produzo aqui, apesar de ter funcionário aqui, mas eu mesmo que comecei a produzir ele aqui. Geralmente quando as coisas perto aqui de muita demanda, aqui a gente vai para mão na massa também. Filmando aqui para você ver como a gente passa o óleo aqui normal na peça. Tá vendo? A peça toda untada. É importante que você passe o óleo na forma justamente para evitar de grudar na peça. Então os pisogramas, né, é uma peça, como eu falei para vocês, de concreto, que ela é desenvolvida, né, para permitir o crescimento da grama entre os seus vãos, né? Permitir o crescimento da grama entre os seus vãos, né, criando um piso resistente, que é bonito, é óbvio, e que ajuda na drenagem da água ou da chuva, né? Então assim, muitas pessoas conhecem ele como conquegrama, pisograma, piso ecológico, piso vazado ou piso
drenante. Ele lembra muito os cobogós, né? Ele lembra muito os cobogós que a gente já fabrica aqui já um bom tempo aqui já na loja. Mas na verdade ele não é usado como cobogó, ele simplesmente é usado realmente como pisograma. Então onde é que você pode colocar esse tipo de piso? Estou mostrando para vocês aqui. Você pode utilizar esse tipo de piso aqui, né, em garagens, condomínios. Você pode usar esse tipo de piso aqui nas chácaras, nos estacionamentos, nas calçadas, nos jardins, áreas de lazer, empresas e fazendas, né? Muitas pessoas utilizam esse tipo de piso que você está vendo aí sendo produzido aqui na loja. Então você vai precisar usar para produzir o pisograma o cimento. Nós vamos fazer aqui a metade só do cimento. Daqui a pouco a gente vai cortar aqui o saco no meio. Então a gente vai utilizar um saco, não um saco de cimento, mas meio saco de cimento. A gente vai precisar para produzir também, através dos agregados, você vai precisar da areia lavada, ó. Areia lavada que você vai precisar utilizar para poder produzir esse tipo de piso. E você vai também precisar da brita zero. Tem a brita 1, 2, 3, 4, enfim, mas a brita zero é a melhor alternativa. Eu já vou mostrar para vocês aqui como você vai fazer para poder desenformar essas formas sem quebrar a peça, ó. Faço trabalho com a gente aqui, já tinha algumas formas já produzidas dele. Você vai usar aí um martelinho de borracha, vai ficar batendo aí na forma de maneira que ela vai soltando e aí ela sai. Pronto. Já tem um tempo já que a gente esqueceu aqui na forma, mas tá aí, ó, feito a peça aí do pisograma. O pessoal tem noção, mas fica uma peça muito bem resistente. A gente não coloca ferro dentro, não coloca fibra, não coloca nenhum tipo de agregado a não ser cimento, areia, brita e água, né? Então a gente já passou em algumas formas aqui, igual eu já mostrei para vocês. E a gente já pode tirar aqui o glass pro pessoal ver isso. Já vai colocar já as formas já que estão untadas de óleo já, agora já foi passada já. A gente vai usar como medida referência de aquelas latas de 18 litros, ó, da Souvenir. Só para vocês terem uma noção, a gente colocou aqui um pauzinho para segurar, para facilitar a transferir a peça. Mas a gente vai usar aí, ó, utilizar aí 3 latas dessas de areia, 3 latas e meia dessas de areia para 3 latas de brita zero, para produzir meio saco de cimento. E você vai ver a quantidade que a gente vai conseguir encher desse pisograma para você produzir. Então fica aí a referência: 3 latas e meia de areia lavada média, né, e 3 latas de brita zero. A vantagem de produzir este piso é que ele é um piso drenante, ele evita poças de água, ele reduz o calor, ele fica com um visual muito bonito nas entradas de residências, nas áreas de sítios, de garagens, né? Ele é resistente ao peso de veículos, tem baixa manutenção e valoriza muito o imóvel, e é um produto sustentável aí, que não prejudica o meio ambiente. Aqui a gente vai utilizar a bitoneira, mas você pode utilizar aí um próprio carrinho de mão. A gente já fez aqui a massa no carrinho de mão. Para você que não tem investimento de uma bitoneira, que você quer iniciar aí, investir muito, em vez de comprar uma bitoneira dessa é uns 4 mil ou mais, você pode comprar a bitoneira seminova, usada, ou então até mesmo fabricar essa massa aí no carrinho de mão. A gente tem vídeo aqui no canal onde a gente explica aí, montando para você, como você pode criar, onde você pode produzir aí sua massa aí no carrinho de mão, se você não quiser fazer um investimento numa bitoneira. Aqui foi utilizada aqui então uma lata de 18 litros e meia para produzir o cimento, e daqui a pouco o pessoal vai colocar aqui as areias e a brita para poder girar aí. De referência, como eu falei para vocês, a gente está utilizando aqui essas latas de tinta de 18 litros, ó, para servir de referência para você fazer a medida certa, o traço correto para produzir. Então são utilizados aqui, além dos
4 latas de tinta, 18 litros de areia lavada, você vai utilizar agora a brita zero, né? Lembrando que a brita zero tem vários tamanhos. A brita zero tem a brita 1, brita 2, brita 3. À medida que o número vai aumentando, ela vai ficando a brita mais grossa. E a gente utiliza aqui na fábrica nossa a brita zero, então é importante você levar isso em consideração. 3 latas de brita zero, hein? Nós vamos utilizar hoje meio saco de cimento. Então, uma técnica que a gente utiliza aqui na nossa fábrica para você cortar o cimento, o saco de cimento da maneira correta, ó, você vai passar um serrote, colocar um cabo de vassoura na parte de trás, você vai passar o serrote só na parte de cima. Isso aqui é uma técnica que a gente utiliza aqui para facilitar aqui a dosagem correta. Ó, depois que você levantou, olha, você só levantou o cabo de vassoura e cortou o saco de cimento no meio. Entendeu? Para você que tem dificuldade de levar um saco inteiro, você vai levar meio saco de cimento. E a gente vai produzir esse isograma. É claro que proporcional. Se você quiser fazer um saco inteiro, você vai aumentar a medida proporcional à medida que a gente está utilizando. Aí pessoal, ó, vocês viram que a gente utilizou uma lata de tinta e meio de 18 litros, ó. Você vê que a massa ficou bem pastosa, o ponto ideal. Outra coisa importante também, quando você for utilizar o carrinho de mão, é importante que você unte, passe o óleo na peça, justamente para evitar que os restos do cimento, do concreto, sejam difíceis depois de remover da peça. Você ainda tem uma vida útil se você cuidar corretamente do carrinho de mão, da carriola, dos seus equipamentos da maneira correta. Você vai ter a vida útil e prolongada aí dos seus equipamentos da maneira correta. Então tá aí uma outra dica que a gente sempre utiliza aqui, mesmo que a gente for passar óleo não só nas formas, mas também no carrinho de mão. Isso é uma forma também de evitar aí que se gaste e assim você evita ficar trocando carrinho aí com mais frequência. Aqui a gente está agora preenchendo as formas. É importante que você coloque a massa do concreto pela metade, justamente para você fazer o trabalho aí de acabamento da peça. É importante que você preencha só a metade da forma, não preencha ela por completo, justamente para evitar as bolhas aí no acabamento final da peça. Então o que você vai fazer agora? Você vai fazer um trabalho aí de se você estivesse cessando, peneirando a peça. É sempre importante esse trabalho aqui. Antes de você preencher a forma toda, você vai ficar peneirando a peça, porque o líquido que vai embaixo, a nata que vai embaixo, ela vai fazer com que produza um efeito mais de acabamento mais uniforme, ó, sem as bolhas, sem o acabamento prejudicado, tá vendo? Então o segredo tá aí, ó. Muita gente me pergunta nos vídeos reclamando de por que as peças, as formas não saem com qualidade, as peças produzidas não saem com qualidade. E aqui não é só para o pisograma, não. Todas as peças que você for fazer, é importante que você faça esse tipo de manuseio, justamente para evitar que a peça fique com bolhas e com acabamento prejudicado no final, quando você for desenformar a peça. Então tá aí. Depois você vai utilizar aqui um sarrafo, como se fosse uma régua, para nivelar a peça. Depois que for colocar ali, ó, você vem aqui e passa a peça aqui para você ter um nivelamento aí perfeito, para evitar que uma peça fique maior do que a outra. E aí a gente vai ver aqui quantas formas dá para encher com meio saco de cimento produzido, a massa utilizada aqui nesse processo. A gente construiu uma bancada aqui, ó. É importante que você tenha uma bancada na sua residência, na sua casa, o fundo do quintal, se for fazer, nivelada, totalmente nivelada. A gente construiu aqui 9 bancadas aqui na nossa empresa, justamente para evitar que as peças fiquem desniveladas, de maneira que o acabamento final fique prejudicado. Então aí você vai fazer uma bancada aí de uma altura de 80 centímetros. Importante que você coloque aqui a lona para evitar que respingos do cimento, do restante do cimento, caia sobre a mesa e assim acaba desnivelando as peças. Então é importante que você tenha esse cuidado aí na hora de fabricar suas peças aí através das formas. Se vocês repararem, ó, foi utilizado aqui um carrinho de mão, foi produzida a massa aí, meio saco de cimento
Dá para você produzir 2 carrinhos de mão. Na verdade, acabou de ser preenchido aqui as peças, ó. Você pode contar comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o equivalente aí a 1 metro de piso, ou pisograma, ou conquegrama, né? Alguns lugares falam aí de elemento vazado, outros utilizam aí na sua região. Não sei exatamente qual é o nome que se dá na sua região, mas geralmente o pessoal chama aí de ecológico, piso vazado ou piso drenante. Então você repare que através aí da produção nossa, através dos traços aí utilizados aí, com 3 latas e meia de areia, com 3 latas de brita zero, você consegue fazer aí praticamente 2 metros do pisograma. Entender que exatamente foi a quantidade correta aí, 6, 7 peças, né? Na verdade são 6 peças e meia, que dá 1 metro do pisograma. Então, obviamente, se você fizer 2 carrinhos de mão, você vai produzir aí 3 metros do pisograma. Importante ressaltar aqui, pessoal, que muitas empresas, eu vejo aí o pessoal investindo em mesa vibratória. É importante, mas dá para você fabricar esse tipo de piso, esse tipo de revestimento aqui que a gente fabrica aqui na nossa empresa sem necessariamente usar a mesa vibratória. Tem muita gente que até utiliza a mesa vibratória, mas não tem um acabamento final da peça comparado ao produzido de forma manualmente, né? Então acaba que sendo às vezes inviável num primeiro momento você investir numa mesa vibratória nesse momento. Então essas formas exigem uma preparação correta do solo para poder, ou as peças, né, exigem uma preparação correta do solo para poder ser aplicadas ao chão. A grama precisa ter uma manutenção correta, não serve para locais com tráfego muito intenso de caminhões, né, sem um projeto adequado. E se você, né, ao vender para um determinado cliente não explicar isso, acaba que tendo prejuízo, porque se não instalar de forma correta, essas peças podem até mesmo afundar, né? Então, como eu falei para vocês, ao produzir esse tipo de peça, você precisa ter um traço correto. A vibração, ela é importante para poder ter um acabamento perfeito no final. O processo da cura, você consegue desmontar ou desenformar essas formas com 24 horas depois de produzido. Você consegue desenformar para poder separar elas no local adequado, recebendo o sol. E importante também, igual tá aqui, você tá jogando água nas peças para evitar que elas venham a trincar ou rachar, né, e ter uma maior resistência nas peças produzidas. Então, para finalizar o vídeo aqui, se você me perguntar se vale a pena de fato fazer um investimento nessas formas para você fabricar para você mesmo ou para vender, na minha opinião vale a pena sim. O pisograma é uma solução que é excelente para quem procura aí uma resistência, beleza e uma drenagem correta do solo. Quando fabricado com qualidade, instalado corretamente, ele pode durar muitos anos aí na sua residência, na entrada de sítios, garagens, lugares aí que necessitam de um piso como alternativa. Ao invés de você concretar toda a área, né, fazer um contrapiso ali, você vai acabando com o solo, e é fácil de você fazer manutenções. Se necessário você passar um cano, mudar de local, você consegue perfeitamente fazer isso aí. Então, se você trabalha com artefatos de concreto ou quer aprender a entrar nesse mercado, e deixe seu comentário dizendo qual a sua cidade, de onde você é, e aproveite para você se inscrever no nosso canal, porque toda semana nós temos conteúdos aí sobre fabricação de pisos, pavers e tudo sobre artefatos de concreto.